Olá pessoal, meu nome é Jaqueline Ferreira, sou analista de dados na IES Brasil e trabalho com o Spotify já há algum tempinho. Hoje venho aqui para trazer mais um vídeo instrutivo sobre como utilizar ferramentas do Spotify. E algumas pessoas vêm perguntando sobre como utilizar um script do site dentro do Spotify mesmo. Então hoje o tema do vídeo vai ser esse. Basicamente, serão instruções de como utilizar uma rotina SaaS na solução Spotify, para um público-alvo de usuários em geral da ferramenta, com outros pontos fortes, como o uso de funções e inputs dados pela rotina. Além disso, os dados utilizados são aquela simulação clássica do site de vendas que nós sempre temos utilizado ultimamente nos vídeos, que são basicamente os dados de um site onde eu tenho a data, o departamento, o produto, a média de acessos e a média de vendas de cada produto por departamento. Então vamos lá? Bom, eu vou abrir uma instância aqui do Spotify e vou carregar nela aquela base de dados que eu havia mostrado para vocês, que a gente está acostumado. Bom, vou trabalhar offline mesmo. Agora que ele abriu, eu vou carregar os dados para dentro. Ele deu aquela janela com o preview dos meus dados, nós já estamos acostumados. E como eu sei que os meus dados estão ok, eu vou continuar. Bom, vou maximizar minha tela e vou fechar as sugestões nesse caso. Vou abrir uma tabela de dados aqui para ver como estão se comportando os meus dados e está direitinho como estava na minha base. Bom, agora a gente vai criar uma rotina do SaaS, ou seja, a gente vai escrever um script, que é aquilo que vai fazer rodar uma função por trás, que é de acordo com o SaaS, e vai me retornar algum resultado que seria pertinente a essa função. E o que a gente vai trabalhar aqui vai ser com uma coisa bem comum do SaaS, que é um proc_mins. Então, vamos lá, a gente vai em editar, vai em propriedade de função de dados e vai registrar uma nova. Eu vou chamar de proc_mins. O servidor que eu vou usar vai ser o SaaS. E eu vou fazer a minha função. Bom, como eu preciso carregar esse dado, como eu preciso trazer ele de alguma forma que o Spotify entenda sem ter que necessariamente linkar isso na base, como esse dado já está carregado aqui, eu vou usar uma função qualquer, uma função que seria uma função de função dummy, nesse caso, para poder fazer ele entender essa base de dados. Então, eu vou dar um proc sort aqui, que vai ser o meu in_table, ou seja, o dado que eu vou carregar, por uma variável que eu escolher. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável que eu possa trocar posteriormente. Então, eu vou dar um proc sort em função de um grupo. Feito isso, agora eu vou fazer o próprio proc_mins. Então, o próximo procedimento vai ser proc_mins min, característica da própria função, por grupo, da variável as colunas que eu escolher. Minha saída vai ser um output out igual a minha outtable, que vai ser a variável que eu vou criar, através da média pelas colunas que eu estou utilizando. Esse código vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente vai fazer os parâmetros de entrada. E esses parâmetros são a própria in_table, que vai ser a tabela de dados a qual eu vou utilizar. E ela vai ser uma table mesmo. Eu vou colocar como todos, eu quero ver todas as minhas colunas disponíveis na hora que eu estiver trabalhando. No segundo parâmetro vai ser o group. E ele vai ser um valor e vai ser uma string. Meu terceiro parâmetro vai ser o calls.
e também vai ser uma string, um valor string. E meu output vai ser uma tabela, vai ser a que eu referenciei como outtable. Eu tenho que indicar que vai ser tabela. Feito isso, eu vou botar para rodar isso aqui. Quando eu tiver a primeira vez colocando para rodar, eu posso marcar aqui diretamente para ele atualizar automaticamente caso eu mude uma variável. E eu vou ter que necessariamente escolher agora quais as variáveis que eu vou colocar, quais os conjuntos que eu vou colocar de acordo com esses parâmetros que eu indiquei. Então, a main table eu vou colocar como colunas da própria tabela e vou selecionar as colunas. Vou colocar todas só para poder ver. O meu group, lembrem que ele é um valor, então eu tenho que levar o nome da coluna que me interessa. Então, eu quero agrupar, por exemplo, por departamento, então eu vou colocar o group pelo DEP. E o calls são as colunas que eu quero fazer a conta. Aqui eu sei que eu coloquei, por exemplo, média de acesso, média de vendas. Eu vou colocar média de acesso. E minha output tem que ser uma tabela. Reparem que antes de eu marcar o data table aqui, o OK estava esmaecido. Eu não conseguia clicar em OK, porque ele tem que receber todos os parâmetros possíveis para poder rodar a função. Eu vou clicar em OK, porque eu quero que crie uma nova tabela que é minha output mesmo. E vamos ver como é que fica. Ele está rodando. A gente pode ver isso aqui. E ele rodou a função sem erros. Vou fechar aqui novamente. Vou clicar aqui na tabela. E agora repare que também apareceu a opção de mudar de tabela, porque eu tenho uma output aqui, que é uma outtable que eu criei. Está aqui. Eu tenho o departamento e eu tenho a média de vendas por esses departamentos. Com um pouco de criatividade, eu posso criar uma área de texto onde eu posso trabalhar diretamente as colunas que me interessam. E ao invés de colocar diretamente uma coluna naqueles parâmetros, eu posso colocar várias colunas através de uma propriedade do documento. Nesse caso, poderia ter essa configuração aqui, onde eu tenho as colunas com as quais eu poderia fazer um cálculo de média e eu tenho as colunas com as quais eu poderia fazer um agrupamento. Nesse caso aqui está para o produto, eu poderia mudar para departamento e vou botar para recalcular. Poderia mudar novamente para produto, clicar em média por grupo. Assim como também poderia clicar em média de acessos por produto e clicar novamente aqui para ele recalcular. E daí nós teremos esse resultado. Então, se vocês repararam, tudo que eu fiz até aqui foi bem simples. Na verdade, eu só exemplifiquei através de um script bem básico sobre como utilizar uma função size dentro do Spotify. Além disso, a gente viu como trazer também um dado, não diretamente, e como representar essa informação através de um dashboard, que é esse caso aqui no final. No caso onde você teria várias variáveis, onde seria necessário recalcular isso aí, ao invés de criar várias abas, por exemplo, você pode basicamente criar esses controles que eu coloquei aqui na lateral, onde a gente pode ficar navegando e vendo essa informação sendo atualizada, ou seja, rodando o script novamente. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi mais um pequeno vídeo sobre ferramentas do Spotify e como as utilizar. Se vocês gostaram, deem um joinha, deixem os seus comentários, deixem suas dúvidas, que nós adoramos essas dúvidas para depois a gente poder tirar e saber bem como é que os usuários estão compreendendo a ferramenta, né? Então, até a próxima!